Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique, mais um dos nossos vídeos Filosofia da Psique Responde. Então, para quem ainda não conhece esse formato é um formato de vídeo no qual as pessoas entram no nosso Instagram, curtem uma das nossas postagens, deixam nos comentários da postagem, começam como Filosofia da Psique Responde, e aí deixam uma dúvida que elas tenham sobre, preferencialmente, psicanálise freudiana. Que é a minha área de maior estudo e atuação. E aí a gente responde a essas dúvidas em forma de vídeo. E se a sua pergunta estiver demorando para ser respondida, tenha calma que a gente espera reunir algumas para fazer um único vídeo. Se você seguiu todos os parâmetros solicitados, ela vai ser respondida, porque não é questão de sorteio ou escolha aleatória. Nós respondemos a todas as perguntas que deixam seguindo essas solicitações mínimas, que é curtir a postagem e começar a pergunta por Filosofia da Psique Responde . Lembrando que quem quiser também pode estar contratando nossas aulas particulares, videoaula particular, na qual você tem uma transmissão ao vivo, em tempo real. Você pode interromper, pedir explicação, pedir para explicar de outra maneira, pedir exemplos. O conteúdo da aula você é quem decide de acordo com os teus interesses, claro, dentro das limitações da psicanálise e filosofia. É isso, vamos começar um pouco e começar seguindo já uma sugestão de uma das pessoas que acompanham o canal, que ela sugeriu que antes de responder as perguntas eu mostrasse quais seriam as perguntas a serem respondidas, porque eu acabei me delongando no último em uma das perguntas e a pessoa achou que seria só aquela, que não teriam outras. Então, a nossa primeira pergunta que vai ser respondida é do 219.219 MP3, que pergunta: Filosofia da Psique Responde, qual a relação do eu superior com os outros? Isso aqui é uma pergunta bem interessante de viés lacaniano. Hoje temos algumas perguntas lacanianas aí. A Andrea G. Carvalho, ela pergunta o fim da análise. Então, eu imagino que ela esteja se referindo como que o psicanalista sabe reconhecer quando está chegando ao fim da análise. Normalmente isso é apontado pelo psicanalista, mas se o psicanalista não for muito competente, não reconhecer que o seu paciente está chegando ao fim da análise, pode ser que o próprio paciente tome as estribeiras e faça aí uma leve castração no seu terapeuta, informando a ele que chegou ao fim da análise. A próxima pergunta é da Wilma. Ela pergunta como se explica o fato de analisarmos as maneiras distintas, de analisarmos de maneiras distintas o mesmo ato quando cometidos por pessoas diferentes, mas especificamente alguém a quem temos empatia e alguém que nos gere sentimento oposto. Então, o que a Wilma quer saber é por que existe essa distinção na forma como nós analisamos os atos, de quem nos é próximo, de quem nós temos afeição, e analisamos de outro modo o mesmo ato quando cometido por pessoas por quem temos desprezo, por quem não temos tanta proximidade. Então, também vamos responder. E a pergunta da Mirtz Leite, que ela pergunta poderia falar sobre o corte lacaniano? Então vamos falar sobre o corte lacaniano também. E a Mirtz Leite também, ela pergunta no atendimento clínico como são as intervenções na psicanálise freudiana. Também vamos falar a respeito disso. Então vamos lá, vamos começar pela nossa primeira pergunta. Então, o 219.219, vamos lá. Qual é a relação do eu superior com os outros? E vocês podem ver que esse outros dele está em letra maiúscula, porque é um conceito lacaniano. Quando a gente fala em outros, nós estamos falando da sociedade. Nós estamos falando do grande outro. Então, Lacan ele definiu o pequeno outro, que é o outro singular, então aquele outro que é a pessoa próxima de mim, que é o animal que está próximo de mim, é um outro, digamos, individual, um outro singular, um outro específico. Então, o meu amigo é um outro, a minha mãe é um outro, a minha irmã é um outro, meu irmão é um outro. Agora, quando a gente fala em grande outro, que é esse outro com O maiúsculo, a gente está
está falando em um outro que é representado pela sociedade. Então a sociedade é um grande outro. A cultura na qual eu vivo é um grande outro. Então é um outro formado por vários outros e não apenas um. Então, diferente da minha irmã, que é uma, diferente do meu irmão, que é um, o grande outro são vários outros, nos quais estão inclusos minha irmã, meu irmão, minha mãe, o vizinho, a minha professora, as pessoas que representam a sociedade para mim e as pessoas que representam o meu mundo. E são essas pessoas que representam essa sociedade, a sociedade e a cultura, que nos diz o que é certo e errado. Então é a sociedade e a cultura que constitui o eu superior. É a sociedade e a cultura que me diz o que é certo e errado, e é o que eu internalizo disso que me é colocado como certo e errado, que vai formar o meu eu superior, que vai formar a minha condição de reprimir muitos dos meus desejos, em função de negar um princípio do prazer em função de um princípio de realidade, que eu tenho que viver em sociedade, eu só consigo sobreviver em sociedade, e para viver em sociedade, a sociedade é esse grande outro, eu preciso respeitar a sociedade. E aí, para respeitar a sociedade, eu preciso renunciar a muitas das coisas que me gerariam prazer, mas que são contrárias às regras e leis da sociedade. Esse é a relação direta entre o grande outro e o eu superior. É esse grande outro, é a sociedade, a cultura na qual estou inserida, que constrói para mim o meu eu superior e que constrói a minha noção de certo e errado. Por que que em algumas culturas, por exemplo, há algumas coisas que em outras são erradas e algumas não são? Então, por exemplo, se você pegar... deixa eu tentar buscar algum exemplo que possa deixar isso mais nítido. Existem culturas nas quais, se você maltratar o seu cônjuge, principalmente falando de homem, maltratar a mulher, isso é intolerável. Na nossa é mais ou menos. As pessoas entendem quando isso é errado, mas muitas não respeitam quando isso é errado. Não é à toa que precisamos da Lei Maria da Penha. Mas existem várias outras sociedades nas quais esse maltrato não é mal visto pela sociedade. Então o sujeito não vai se sentir reprimido em maltratar a mulher. Na nossa sociedade, ele pode até continuar maltratando, mas ele normalmente faz isso camuflado, porque ele entende que isso é errado e ele entende que na nossa sociedade isso é punido. Mas em outras sociedades isso não é visto como errado. Infelizmente, ainda existem muitas sociedades nas quais a mulher é maltratada e isso é extremamente normal e comum. Não que não estejam lutando, que para na nossa também não seja. Por que que há essa distinção? Porque esse grande outro é uma visão em uma sociedade e é um grande outro com outra visão em outra sociedade. E é isso que constitui no sujeito a noção de eu superior. É isso que constitui no sujeito a noção do que é certo e errado, do que ele pode ou não fazer. É todos os aspectos culturais e sociais que são representados por esse grande outro. É isso, espero que tenha ficado respondida a sua dúvida, 219.219. Obrigado pela participação e vamos à nossa próxima pergunta, que é a da Andréia G. Carvalho, o fim da análise. Como que ocorre o fim da análise? Bom, é muito comum que a pessoa mude muito de postura durante a análise. Então, quando uma pessoa passa por um processo analítico, ela normalmente chega com muitas características específicas. Então você vê às vezes, por exemplo, uma pessoa mais retraída, uma pessoa que se veste de uma maneira específica, uma pessoa que pede muitas vezes aprovação, por exemplo, do terapeuta. Então ela sempre vai te dizer alguma coisa, você sabe, né? É isso, não é? Ela fica te pedindo aprovação o tempo todo. Então ela se posiciona no discurso dela de maneiras muito específicas. E aí em determinado momento, depois de muito tempo de análise, você começa a perceber que essa pessoa ela muda a posição dela. Ela não te pede mais aprovação, ela fala com mais firmeza.
as coisas, ela muda muito o discurso dela. Então, uma pessoa que vinha num discurso muito vitimizante, de se colocar sempre como uma vítima, que todo mundo prejudica, que todo mundo quer gerar algum mal, ela começa a se colocar como uma pessoa que, bom, eu vou dar jeito nisso, eu não vou permitir que façam isso comigo. As pessoas querem fazer isso comigo, mas eu não vou deixar que elas façam. Ela muda a forma de se vestir. Entenda-se, em hipótese alguma existe uma forma certa ou errada do paciente se vestir. Existe uma forma diferente. Então, por exemplo, um paciente que muitas vezes chega para você com uma roupa extremamente discreta, uma roupa toda neutra, começa em determinado nível da análise, chegar com uma roupa mais despojada, mais descontraída, começa a aparecer com algumas características específicas, às vezes uma maquiagem, alguma coisa diferente, um cabelo pintado de outra maneira. Isso normalmente dá indícios de uma mudança interna que está ocorrendo e que está sendo apresentada externamente. Então o sujeito está tentando adequar o externo dele a uma mudança interna que está ocorrendo. E isso vai te dando indícios de que há coisas mudando nesse sujeito. E aí, pelo discurso dele, você começa a reconhecer se ele continua precisando de análise ou não, se ele continua precisando do seu trabalho ou não. Eu sempre costumo dizer que o trabalho do terapeuta é se fazer inútil ao seu paciente. Então, quando um terapeuta ele chega ao nível dele não ter mais utilidade para o seu paciente, do seu paciente conseguir viver plenamente sem o terapeuta, é porque o terapeuta fez um bom trabalho e está na hora desse paciente receber alta. Você vê isso no próprio discurso do paciente. Você vê que um paciente no começo, ele fala muito bem da terapia, ele diz que depois da terapia ele ficou super relaxado, que a pessoa ficou muito mais calma, que ela conseguiu tomar decisões muito mais sensatas na semana dela, depois de fazer a terapia com você. E aí chega um determinado momento em que esse paciente para com esse discurso e começa a ser indiferente. Ele começa a te falar, tá, eu tô aqui, mas essa semana foi bem tranquila, nem tenho muita coisa para trazer. Aí ele começa a falar de coisas relativamente banais, não apresenta muito conflito, ele mesmo começa a falar que não está sofrendo. Sabe aqueles conflitos que eu tinha no começo quando vim aqui, não tenho tido. Eu não dormia direito, mas agora eu tenho dormido bem, tranquilamente. Então a pessoa começa a manifestar a melhora dela no discurso dela. E isso é um bom indício para o terapeuta de que a análise dessa pessoa está chegando no fim. Então, o fim da análise ele não é determinado por uma coisa específica. Ele é determinado por vários fatores. Então, existem vários aspectos do paciente que o paciente começa a manifestar que te dão indícios de que, bom, a terapia desse sujeito está chegando no fim. A terapia desse sujeito realmente chegou onde tinha que chegar. Daqui por diante ele consegue caminhar com as próprias pernas. Talvez, se futuramente precisar, ele pode retornar. E aí sempre cabe, quando você dá alta para um paciente, deixar nítido para ele isso. Olha, a gente parece que chegou em algum lugar, você não está mais relatando os conflitos que você tinha, você não está mais relatando sofrimento, você acredita que é preciso você continuar vindo na terapia? Alguns vão dizer que sim, outros não, vão dizer que não é preciso, e aí você diz, olha, então a gente vai encerrar o seu processo terapêutico, mas se em algum momento você voltar a ter conflitos, você sentir que precisa de novo apoio terapêutico, vou estar aqui, você tem o meu contato, você pode ligar, pode marcar uma sessão e a gente retoma uma outra terapia, abre um outro processo terapêutico. Mas devido às circunstâncias e ao que você mesmo traz no seu discurso, eu percebo que esse processo terapêutico seu chega ao fim aqui. Então, pelo discurso do paciente, pela forma de agir, pela forma de se relacionar com o mundo, pela forma de se referir aos outros, você consegue reconhecer quando a análise dele está chegando próxima ao seu final. É isso, obrigado Andréa G. Carvalho por deixar a pergunta. Se ficarem mais dúvidas em vocês decorrentes dessas respostas, vocês podem fazer novas perguntas para estar tendo mais... sabendo mais a respeito. E vamos para a pergunta da Wilma, que nos pergunta por que nós nos relacionamos tão distintamente com o que um sujeito que nos é de apreço faz em relação a um sujeito que nos é de desapreço.
Então, às vezes, aquela pessoa que você... Isso eu vi muito na universidade. Como eu vi. Durante o meu curso, assim, você via 2 professores fazendo praticamente a mesma coisa, mas um professor, os alunos tinham um tipo de relação com o professor, criticavam severamente a atitude do professor, só faltavam crucificá-lo, mas o outro professor tinha uma mesma atitude, porém como era mais querido dos alunos, os alunos acabavam sendo muito mais tolerantes com o mesmo erro vindo de outro professor. E por que isso? Bom, nós temos aqui uma questão muito de identificação, nós nos identificamos muito com pessoas, e isso é essencial para a nossa sobrevivência, isso é essencial para o nosso zelo mental. Então é preciso, e por isso que na adolescência o sujeito está em mudança, está em transformação, ele tem tanta dificuldade de se identificar com o outro, e aí ele acaba se incluindo em várias tribos, em várias formas de agir diferente. Então a pessoa tem aquele momento gótico, começa a se vestir mais de preto, começa a andar com pessoas que têm um estilo de vida um pouco mais, eu diria, talvez quase... Depressivo não seria bem a palavra, mas tem esse estilo de vida um pouco mais retraído, um pouco mais misterioso, que eles gostam de um mistério, gostam de uma coisa um pouco mais macabra. Às vezes vai para um lado mais punk, se envolve com pessoas que têm já um discurso mais revolucionário, que defende ideais. Às vezes vai para a galera do rock, ali que tem mais aquela coisa também revolucionária, que tem uma música mais escrachada. Então os adolescentes eles transitam muito entre esses grupos ou tribos em busca de uma identificação, em busca de algo que eu possa dizer: isso me identifica, isso me define, isso parece comigo. Alguns na vida adulta amadurecem emocional e psicologicamente, emocionalmente, amadurecem intelectualmente também e acabam perdendo um pouco essa necessidade tão grande de se enquadrar em grupos e acabam também se encontrando em certos grupos. Então tem o grupo que é a família, que aí a pessoa já começa a ter seus relacionamentos e constitui sua própria família, tem o grupo do trabalho, tem o grupo muitas vezes da universidade. Então a pessoa ela começa já a se identificar em alguns grupos, outras permanecem em um nível de imaturidade e aí você vê aqueles fanáticos que se identificam com discursos extremistas, que são essas pessoas que não conseguiram ter maturidade o suficiente para se identificar com elas mesmas, e aí elas continuam nesse movimento adolescente de ficar buscando grupos que possam identificá-las. E esse processo de identificação ele é super importante considerando que nós vivemos em sociedade e que nós precisamos viver em sociedade. Então, Ilma, o que acontece é que quando o sujeito ele se identifica com alguém, ele tende a ter muito mais tolerância a esse sujeito como uma forma, inclusive, de se proteger socialmente. Então, para que eu tenha um convívio social, eu preciso muitas vezes tolerar os pequenos erros do outro. Eu preciso tolerar algumas coisas do discurso do outro. Porque se eu criar atrito o tempo todo, eu não consigo conviver socialmente. E aí, esse sujeito ele acaba sendo muito mais tolerante com essas questões quando são manifestas por alguém que é próximo dele, com alguém com quem ele tem um bom convívio, do que com alguém que ele não tem um bom convívio. Isso muitas vezes é da ordem do inconsciente, então nem sempre essa tolerância é eu vou ser mais tolerante com essa pessoa porque eu convivo com ela. Não, às vezes é de uma ordem de o teu inconsciente como defesa, as tuas defesas psíquicas fazem com que você não enxergue o erro de quem está próximo de você. E você enxerga o erro de quem está longe. Por isso também que a gente diz em vários setores, e inclusive dentro de alguns ramos da psicologia, existe sempre aquela ideia de alguém de fora analisar a situação. Isso acontece na própria terapia, você tem a supervisão para isso, que é um olhar externo do teu supervisor. Acontece em empresas, quando você vai fazer um trabalho de organizacional em uma empresa, você tende a ter esse olhar externo para que você entenda e identifique coisas que, como as pessoas estão ali nesse convívio,
tão comum há tanto tempo acabam se anestesiando diante disso, você precisa de alguém de fora para identificar isso. Então, por isso, por essa defesa de precisarmos viver em grupos, que nós costumamos ser mais tolerantes com os erros de quem pertence ao nosso grupo e costumamos muitas vezes nem mesmo ver esses erros, enquanto quando esse mesmo erro é cometido por alguém de fora do nosso grupo, por alguém de fora do nosso apreço, nós atacamos severamente essa pessoa, porque nós não nos identificamos com ela, ela não pertence ao nosso grupo, ela não pertence a nós. É isso, espero ter respondido a sua pergunta, Wilma, e vamos para a próxima. Bom, a Mirtz Leite, ela pede para falar um pouco sobre o corte lacaniano. Então, Mirtz, o corte lacaniano é algo bem... é complexo, mas eu vou tentar deixar ele um pouco mais simples. Quando a gente fala em Lacan, o Lacan e eu até hoje mesmo ainda estava em uma aula que comentei a respeito disso, lembrando que se vocês quiserem saber de uma maneira mais extensa, mais exemplificada, podem entrar em contato pelo direct com a gente e agendar uma videoaula particular para falar sobre qualquer um desses temas que vocês queiram. Todos que estão assistindo podem fazer isso. Em uma aula recente eu estava comentando justamente sobre o tempo lacaniano. O Freud, ele diz que o inconsciente é atemporal, então ele ignora o tempo na relação do inconsciente. Já o Lacan, ele vem em uma releitura e ele diz, bom, foi o que deu para o Freud fazer. Freud, na época dele, tinha como fazer desse modo, ele não tinha como considerar de outra maneira. Então, ele percebeu que os conteúdos da infância atravessavam a vida adulta do sujeito, que não existia um inconsciente que ficava na infância. Todos os conteúdos infantis se manifestavam na vida adulta. Então, Freud pensou, bom, se o conteúdo da infância se apresenta na vida adulta, significa que ele não ficou na infância. Então significa que essa ordem cronológica de infância, adolescência, vida adulta não faz sentido. Então o Freud, ele simplesmente descarta da equação o tempo. E ele diz, o inconsciente é atemporal, porque não existe um tempo cronológico no inconsciente, a gente não tem as coisas organizadas, por isso ficou no passado, isso é presente, isso é futuro, elas se entrelaçam. E aí o Lacan, ele vem relendo e diz, bom, Freud está certo nisso, realmente não existe um tempo lógico, um tempo cronológico, perdão, no inconsciente. Mas não existe nenhum tipo de tempo? Não, pera lá, existe um tempo, mas é um tempo lógico. Então o Freud descarta o tempo cronológico, o Lacan inclui o tempo lógico e ele diz, se essa lembrança da infância se manifestou na vida adulta, é porque ela encontrou alguma conexão lógica com algum conteúdo da vida adulta. Então eu só conecto uma vivência que eu tive hoje, um cheiro, por exemplo, que eu experimentei no meu dia. Eu passei por uma determinada pessoa, eu senti um perfume dessa pessoa. Esse perfume remeteu a algum sentimento meu de infância que eu nem consigo lembrar qual é. Bom, o Lacan vai dizer, só houve essa conexão entre o que você vivenciou hoje com o que você vivenciou na tua infância, porque existe uma lógica entre essas duas coisas. E então o Lacan, ele passa a configurar para o inconsciente esse tempo lógico e não mais cronológico. E aí, a partir desse tempo lógico, não faz mais sentido a gente falar em relógio. Literalmente. Então, quando a gente fala em relógio, a gente fala de um tempo cronológico. Então, quando a gente fala em 50 minutos de sessão, ou como é o meu caso, que eu estabeleço 60 minutos de sessão, 1 hora de sessão. Se você fala em 60 minutos de sessão, você está falando em um tempo cronológico. Você não está falando em um tempo lógico. E aí o Lacan diz, mas se não existe tempo cronológico no inconsciente, se o tempo do inconsciente é lógico, por que faria sentido eu fazer uma sessão de 60 minutos exatos se não é esse o tempo do inconsciente do sujeito? Pode ser que passe, pode ser que se encerre antes. E aí o Lacan, ele começa a reconhecer o que é o momento do corte. Então, qual que é a hora que o sujeito ele chega em um conteúdo que é o momento ideal para encerrar a sessão. E isso pode ser antes do tempo, pode ser depois do tempo cronológico, pode ser muito antes, pode ser próximo do fim do tempo cronológico. Então isso
cria essa diferença do corte lacaniano que não é feito em um momento do fim do tempo da sessão, mas sim em um momento do conteúdo que deve ser cortado. Ou porque aquele conteúdo o sujeito tem que levar com ele e ficar com ele, aquele conteúdo por mais um tempo, ou porque aquele conteúdo já deu o que tinha que dar e o sujeito ele não vai ter como trabalhar um novo conteúdo que ele traga, então encerra aqui. E aí você cria um corte diferenciado. Você cria esse corte que não é mais de uma ordem do relógio, mas sim de uma ordem da lógica do discurso do sujeito. É isso, Mirtz, espero ter respondido e vamos a mais uma pergunta da Mirtz. Lembrando que vocês podem deixar quantas perguntas vocês quiserem, não há um número máximo, então vocês podem estar deixando assim como eles deixaram aqui. A Mirtz deixou 2, a vez passada também teve uma pessoa que deixou 2 perguntas, não tem problema nenhum. No atendimento clínico, como são as intervenções na psicanálise freudiana? Então, Mirtz, quando a gente fala na psicanálise freudiana, a gente fala em um entendimento dos atos falhos, um entendimento do discurso do sujeito. E aí nesse discurso a gente reconhece repetições, a gente reconhece os tropeços, a gente reconhece os xistes. E a partir desse reconhecimento, a gente faz o apontamento disso para o paciente. Então, por exemplo, e é claro, esse apontamento ele nunca é imediato, ele nunca é logo nas primeiras sessões. O Freud ele fala um pouco a respeito disso. Não é saudável para o paciente que você saia logo de início, na primeira sessão, apontando coisas para ele. A tendência é que você consiga afastar esse paciente porque ele não tem uma relação, um vínculo, ele não tem uma transferência forte o suficiente com você para se desenvolver um processo terapêutico adequado. Então, o correto é que você espere criar um vínculo, espere criar uma relação terapêutica adequada, um processo transferencial forte, para que aí então você comece a apontar coisas que muitas vezes você já vem reconhecendo há muito tempo. Então o paciente ele fala no discurso dele, sempre que ele vai falar da namorada dele, ele tropeça e fala, troca o nome dela, ou esqueceu já várias vezes o nome da namorada, ou se referiu a ela de uma forma incomum. E aí chega um momento em que o terapeuta pega e aponta isso pro paciente. E quando o paciente esquece novamente o nome da namorada, ele fala, olha, você não acha que é um pouco incomum o fato de você esquecer o nome da tua namorada? E aí ele percebe pela reação do paciente se esse paciente está pronto para esse apontamento ou não. Às vezes o paciente não dá conta disso. A reação dele é tão exacerbada que o terapeuta percebe que se ele forçar mais, ele quebra o vínculo e acaba com o processo terapêutico. Então, o terapeuta segue, ok, se para você não é incomum, para você está tudo bem, vamos lá, continue. E deixa rolar. Se ele percebe que, bom, esse sujeito está receptivo, a relação transferencial está forte o suficiente para ele receber um apontamento desse, o terapeuta começa a forçar mais. Então, bom, o paciente aceitou, recebeu, realmente, é estranho eu ter esquecido o nome dela. Aí o terapeuta faz mais um apontamento. Até mesmo porque não é a primeira vez que isso acontece. Você se recorda que na sessão passada você estava falando a respeito disso, 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 e você também esqueceu o nome dela? Você recorda que há umas 3 sessões atrás você foi falar o nome dela e você disse tal nome? Conforme a reação do paciente, ele vai apontando e deixa seguir. E chega um dado momento em que, quando você junta esse esquecimento do nome da namorada com o nome de uma outra pessoa, às vezes uma professora da infância do sujeito, uma professora da escola dele, na qual ele estudou e ele gostava da professora e ele vivenciou uma determinada situação muito traumática, que a professora aconteceu alguma coisa do tipo, a professora sofreu um acidente e faleceu, e aí no meio do ano entrou uma outra professora para dar aula. Você começa a conectar essas coisas, começa a fazer sentido, que o nome da namorada muitas vezes é um nome parecido, similar com o nome da professora, que algumas características da namorada são características que aquela professora tinha, e você começa a conectar as coisas, e sempre apontando para o paciente. Sempre é um jogo onde os dois estão envolvidos. O terapeuta joga para o paciente e o paciente devolve para o terapeuta.
Nunca é algo impositivo. Então aquela história de o terapeuta do nada largar uma super interpretação que vai fazer sim, vai mudar o sentido inteiro da vida do paciente. Isso é mitológico, isso não existe e isso nem mesmo é produtivo psicoterapeuticamente falando. Não é assim que ocorre. Os apontamentos eles são muito mais sutis. Muitas vezes o apontamento é um simples olhar, o apontamento é um silêncio. Às vezes é aquele momento em que o paciente pergunta algo para o terapeuta e o terapeuta olha para ele e fica mudo, não responde. Não responde o que ele esperava que respondesse. Isso muitas vezes é uma intervenção. Então as intervenções elas muitas vezes são muito mais sutis do que essa coisa de largar uma interpretação mirabolante, incrível. Às vezes é um simples ruído, um simples som, tipo é o suficiente. Isso, quando é intencional, pode ser terapêutico. Se escapou do terapeuta, aí é um problema. Aí esse terapeuta precisa se resolver com os próprios conteúdos. Mas às vezes, intencionalmente, o terapeuta larga. Interessante. Só é o suficiente. Muitas vezes o fato de só falar interessante, o paciente repensa tudo o que ele disse na última hora de sessão e às vezes vai tentar se justificar, se explicar de todo que é jeito. E aí é o momento do terapeuta olhar, tá, mas eu não te pedi essas explicações. Por que você está se explicando tanto? Eu só disse que era uma situação interessante. E aí você pega o teu paciente em alguma coisa. Bom, alguma coisa que cutucou feio ele para que ele tenha tentado se explicar tanto. Então, às vezes, essas intervenções elas são realmente da ordem do silêncio, da ordem do olhar, da ordem de um desvio de olhar. São intervenções muito mais simples e muito mais sutis. E às vezes realmente tem paciente que você precisa fazer uma intervenção bem mais. E aí a gente entra no corte lacaniano, que é aquele paciente que às vezes você tem que encerrar a sessão mesmo para que ele se toque que tem alguma coisa ali. Porque às vezes ele está com as resistências tão altas que é só quando você corta o discurso dele no meio e encerra a sessão que ele precisa ficar repensando naquele momento exato que você cortou o discurso dele, aí que ele se dá conta, bom, acho que tem alguma coisa aqui. Não é possível que isso esteja me incomodando tanto sem ser nada. Então, é isso. Espero ter respondido, Mirtz, a sua dúvida sobre as intervenções na psicanálise freudiana. Se ficaram dúvidas ainda, tornem a perguntar. Nós faremos outros vídeos respondendo. É isso. Muito obrigado pela atenção. Se não forem inscritas e inscritos no nosso canal, se inscrevam. Clique em gostei, é super importante clicar em gostei, porque ajuda os nossos vídeos a serem mais recomendados. Comentem, vão no nosso Instagram, sigam o nosso Instagram, deixem as suas perguntas também lá, participem, curtam as postagens do Instagram que nós também distribuímos alguns brindes lá para quem nos acompanha e curte nossas postagens e damos a oportunidade de participar de alguns projetos especiais, acompanhar outros tipos de compartilhamento de conhecimento que a Filosofia da Psique faz. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.